O cenário que nós montámos para este exercício consistiu num incêndio que se deu numa embarcação junto a uma bomba de combustível, de fornecimento de combustível aqui às embarcações. Portanto, logo aí gera alguma complexidade e, portanto, o incêndio descontrolou-se e depois acabou por haver um derrame de hidrocarbonetos e que, pelo escalar do derrame, houve necessidade de ativar a Brigada de Combate à Poluição da Autoridade Marítima Nacional, que se encontra regionalizada aqui no Norte, ali em Lessa da Palmeira, e, portanto, com esta situação houve necessidade de fazer a projeção de barreiras de contenção e de sistemas de recolha desses mesmos resíduos para que o impacto ambiental seja o mínimo possível. E, portanto, nesta atividade toda contámos, portanto, com colaboradores da própria Marina, da Dor Marina, da Proteção Civil de Gaia, os Bombeiros Chapadores de Gaia, e, portanto, a BIRPOL do Departamento Marítimo do Norte. Os cuidados para já é a rápida intervenção, para os meios chegarem rapidamente ao local e para poderem conter o incêndio, e depois, então através também da nossa equipa de mergulho, que estava aqui no local e com a embarcação, ajudar a esticar, a estender as barreiras no rio para evitar que a poluição se alastrasse ao longo do rio Douro, neste caso na zona da Marina. Os exercícios servem mesmo para testar os procedimentos, esclarecer dúvidas e todos nós e as várias entidades envolvidas perceberem qual é a sua ação num caso destes, num cenário destes. E, portanto, há sempre dúvidas, há sempre situações a esclarecer, mas o facto mais importante é estarmos aqui todos reunidos e chegar ao final do exercício, que ainda está a decorrer, e fazer depois o balanço e fazer-se o debriefing de forma a que faça-se uma passagem por todas as situações que correram menos bem, para ficar como lições identificadas, lições aprendidas, para que numa situação real possamos estar a dar uma resposta eficiente e eficaz a essa mesma situação. Fomos convidados para também estarmos aqui no simulacro, que é tão importante cada vez mais no meio ambiente, tem que estar protegido, não é? E isto são preparações que as pessoas depois, na altura que acontecem os acidentes, estarem preparadas. O essencial neste tipo de atividades é a coordenação de todos os meios, e é por isso que nós decidimos, em colaboração com a Autoridade Marítima, participar nesta atividade, porque o importante nisto é nós treinarmos o dia-a-dia para que, na caso de uma situação real, possamos responder rapidamente e em segurança. Efetivamente, o facto de termos uma embarcação é uma mais-valia. Colocámos também para aqui um drone, porque também é um elemento fundamental para doar, conseguir perceber e auxiliar, neste caso, as outras entidades que estão a intervir, para percebermos como é que a mancha de poluição se está a alastrar no rio, e, portanto, é um fator um vetor que auxilia bastante esta atividade. E depois, é assim, nós temos os nossos meios, estamos equipados e prontos para reagir a estas situações. Parte da pesca já existe, portanto, a preocupação de, quando há um naufrágio de uma embarcação, em conjunto com a Polícia Marítima, existe essa preocupação de logo contornar a contaminação das águas. E da parte da pesca também não é menos a preocupação, porque também é nosso, o mar é nosso, todos, mas nós somos muito responsáveis por isso. Além do mais, existem seguros, existem coberturas próprias para o combate à poluição e remoção de destroços, onde grande parte dos armadores já têm essa cobertura para as despesas. Não todos, e deveriam ter todos. Mas é esse trabalho que a Associação também faz. Sim, também divulga isso, para que quando acontece as pessoas depois, é muito dinheiro, uma operação destas para, na realidade que aconteça, é muito dinheiro que está envolvido, e o armador também tem que estar preparado para segurar a operação. Não é? Olha, o balanço que eu faço é efetivamente muito positivo, porque só o facto de trazermos para aqui uma quantidade de agentes de proteção civil que têm a competência e a responsabilidade de atuar numa situação destas é muito positivo. Isto para quê? Porque há aqui um conjunto de partilha de conhecimentos e de experiências, no sentido de estarmos preparados para uma ocorrência. Efetivamente, os riscos existem, a atividade marítima turística e de recreio na via navegável do Douro é intensa
e, portanto, cada dia que passa é menos um dia que falta para que aconteça qualquer coisa. Efetivamente, vivemos sempre nessa incerteza e, portanto, nada melhor do que termos os agentes de proteção civil todos articulados e preparados. Eu, como comandante das operações de socorro na via navegável do Douro, para mim satisfaz-me bastante ver aqui toda esta atividade, esta interação, e, portanto, no sentido de estarmos preparados para dar uma resposta cabal a uma situação que possa acontecer. Aqui na Douro Marina, como podia ocorrer em qualquer outra zona do rio, da margem do Rio Douro, e, portanto, este contacto com todas as entidades que operam e que são os operadores turísticos, as pessoas que têm responsabilidade de navegabilidade ao longo do Rio Douro, portanto, estes contactos são sempre fundamentais, porque numa situação de real, todo este relacionamento facilita depois a resolução do problema. Temos diariamente no quartel cerca de 30 operacionais, são nomeados para o turno de serviço e, consoante as ocorrências, eles são destacados para o local e, portanto, isso é algo que a primeira equipa a chegar ao terreno faz a sua avaliação e, se houver necessidade de reforço de meios, terão que vir outros meios, outros elementos que estão no quartel, e, se na pior das hipóteses, terão que ser chamados de casa para se apresentarem na unidade. Estamos prontos para intervir nas diversas situações de incêndios urbanos, industriais, acidentes de viação, tudo o que possa ocorrer no município. Não podemos ter meios infinitos no quartel, porque senão seria impossível, mas temos a capacidade de resposta, em primeiro lugar, e depois a seguir podem ser alavancados.